E aí acontece aquele lance de que eles têm que decidir quem que vai reviver, o Armin ou o Irving, né? E aí o Eren quer reviver o Armin e o Levi, pô, vou reviver o Irving, né? E aí o Eren, o Flock faz os discursos, como o Flock é o cara que traz o Erwin e fala, aqui o Erwin ele é o diabo, tá ligado? O Erwin é o próprio diabo, porque ele manda as pessoas pra morte, ele manipula as pessoas, ele faz isso pra todo mundo morrer e seguir o plano dele, né? E aí ele fala assim, e só o diabo pode lutar contra os titãs, tá ligado? No sentido de que ele é o único capaz de tomar decisões desumanas para criar planos que funcionem contra os titãs. Porque, teoricamente, para eles lutar contra os titãs, tem que pensar muito fora da caixa. E esse fora da caixa, nesse sentido, é criar essas situações que o Erwin criava, de sacrificar pessoas para criar planos para vencer os titãs de certa forma. Então, o Flock acredita que o Erwin é o único cara capaz disso porque o Erwin é um filho da puta. E ele fala, justamente por ele ser um filho da puta, que a gente precisa dele. É aquele clássico, esse é o clássico pensamento fascista, de que o líder, ele pode ser um filho da puta, mas a gente precisa que ele seja, né? Ah, o líder, ele é filho da puta, mas a gente precisa de alguém filho da puta para tomar decisões que normalmente pessoas boazinhas não tomariam, tá ligado? É aquele clássico, ah, ele tem pulso firme. Vocês já ouviram isso aí bem, bem próximo de vocês. Ah, mas ele é um cara que tem pulso firme, a gente precisa de alguém assim que tem pulso firme. Então, assim, é bem esse discurso, né? Só que assim, daí o Eren fala um bagulho que é muito legal, que ele fala assim, ah, matar os titãs e vingar minha mãe é uma coisa que sempre tinha na minha cabeça. Que são coisas que têm ódio. Mas o Armin é diferente de mim. O Armin não pensa nisso, o Armin tem um sonho, tá ligado? O Armin, ele é uma pessoa muito melhor do que eu, porque ele pensa nos outros, tá ligado? Ele tenta achar soluções que visem o melhor de todos, né? E isso é uma coisa legal porque realmente o Armin até o momento ele monta planos, cria estratégias que são muito mais humanizadas do que as do próprio Irving, né? Não tanto assim, tá? Mas são mais, né? Então assim, ele conta como o Armin é uma pessoa boa, tá ligado? O Armin tenta sempre conversar, o Armin é um cara que acredita no diálogo, acredita que as pessoas podem conversar e se entender. Isso segue até o final do anime, né? Nas últimas temporadas a gente vê bastante esse lado do Armin, mas enfim. E aí o Eren justifica isso como algo que é interessante. E outra, ele justifica pelo fato de que, pô, o Armin, essa parte aqui do quem reviver, dá até conflito. Muita gente fala na internet, pô, nada a ver isso aí, escolheram o Armin só porque ele era um dos principais, tá ligado? Só pela emoção. Teria que ser o Irving, mas eu não acredito nisso, cara. Eu acredito sinceramente que o Armin era a melhor escolha, sim, porque a escolha que o Levi tem ela é muito bem justificada de acordo com a história do Levi, do Irving e do Kenny. Então, assim, não é tipo assim, é só porque o Armin é um protagonista que foi escolhido isso. Nada a ver, tá? O Levi era extremamente fiel ao Irving e ele com certeza escolheria o Irving. Mas dentro do que foi justificado dentro da história, ficou muito bem justificado. Né? Se tu pensar na história do Irving, pensar na história do Kenny, pensar na história do Irving, Kenny e Levi, né? Esses três, eles todos juntos, as histórias, eles fazem muito sentido para justificar a escolha que o Levi teve de trazer o Armin, né? Enfim. Aí eles encontram um porão e a gente tem a parte, então, que conta como é que funciona fora das muralhas. Existe um lugar fora das muralhas, existe vida além das muralhas, né? Então, assim, esse lugar, então, que era onde o pai do Eren morava, e aí a gente lembra que o pai do Eren chegou perdido dentro das muralhas, não conhecia de nada, sim, justamente porque ele veio de uma outra civilização. Né? É um lugar onde eles vivem segregados, tem um muro, e que eles não podem sair sem permissão, né? Então, assim, a gente pode fazer uma analogia com vários lugares do mundo que existem que são assim, né? A Palestina, principalmente, faixa de Gaza, né? Mas, enfim. E aí, quando sai o pai do Eren, quando é pequeno, sai com a irmã dele, a punição deles é eles dão a irmã dele pros cães comer, tá ligado? Então, é um bagulho muito pesado, assim, tipo, porque eles realmente são vidas que são desperdiçáveis, são descartáveis, né? E aí então a família dele é alertada sobre a educação que eles devem passar aos filhos. E essa é uma educação de que eles, ali as pessoas são segregadas, são as pessoas, os Eldianos, né? E ele conta um pouco da história, que teve a questão de como surgiram os novos titãs, né? Tinha o Império de Eldia. E aí aqui a parte legal que fala que assim, esse Império de Eldia antigamente, como eles tinham os poderes dos titãs, eles definiram os outros seres, as outras pessoas, como inferiores, né? Tipo assim, como as pessoas que tinham sangue eldiano conseguiam se transformar em titãs, os outros que não podiam, eles definiram como inferiores.
E aí eles dominaram terras, conquistaram novos espaços e procriaram cada vez mais, criando novos Eldianos, com capacidade de virar titãs, né? E contam isso que isso perdurou por 1700 anos. E eles usam o termo purificação étnica, né? Que é uma parada que a gente vê atualmente com o conflito da Palestina que acontece, né? Que é a questão de Israel, que é o que Israel tenta fazer na Palestina. E já aconteceu em outros momentos, né? Até próprio na Alemanha nazista, enfim. Essa questão de, tipo, a etnia, a gente tem que salvar a nossa etnia. A gente tem que. A nossa etnia é superior e a gente não pode deixar ela morrer. Isso é uma justificativa que acontece até no fascismo da Itália também. Até nem tão antigamente assim, mas enfim. E, e aí o que acontece? Dizem ali, contam o Marley, que é essa a nação que lutava contra os Eldianos desde sempre, fez umas manobras internas, conseguiu pegar o poder dos Titãs e iniciou uma guerra dos Titãs há 80 anos atrás. Né? 80 anos atrás de quando o pai do Eren era pequeno. Então, dentro do contexto do Eren, seria o quê? 100 anos atrás, mais ou menos, quando o rei foi se refugiar da muralha, né? Mas enfim, que ele, a vitória, os Marleyanos tinham mais poderes de titãs e acabaram conseguindo vencer essa guerra, entre aspas. E o rei de Eldia, que era o rei Fritz na época, ele se refugiou em Parades e construiu 3 muralhas. Parades é uma ilha, que é o lugar onde eles estão, atualmente, onde tem as muralhas, né? E aí levou com ele alguns Eldianos, mas os Eldianos que ficaram para trás foram segregados por Marley, ou seja, eles capturaram eles como prisioneiros de guerra, como escravos, né, teoricamente, como acontecia na história da humanidade antigamente nas guerras, né? Quem era capturado virava escravo. E aí acontece que o pai do Eren, o pai do Eren, o vô do Eren, ele era um médico, então ele passa esses conhecimentos para o pai do Eren. E ele começa a trabalhar na clínica. E na clínica, o pai do Eren conhece um cara que se denomina um patriota, né? E é um patriota de Eldia. Ele é um cara que tem esse sentimento de patriotismo pela pátria de Eldia deles. Só que eles são segregados, né? Os Eldianos eles são segregados dentro de Marley. Então eles são patriotas não por Marley, patriotas por Eldia, né? Que é o antigo império que eles perderam, né? E aí o pai do Eren gosta dessa ideia, se reúne com pessoas que fazem uma conspiração, que eles querem reerguer o Império de Eldia, porque eles querem consertar o mundo, né? O grupo eram os restauracionistas, eles queriam restaurar o Império de Eldia, né? E aí eles começam a estudar pergaminhos antigos que eles acham, e na versão deles, a Ymir, que era a mulher, ela despertou o poder dos titãs, construiu estradas, cultivou áreas não cultivadas e trouxe riqueza aos homens com o poder dos titãs. Diferente da história que era contada para eles, de que a Ymir ela usou o poder dos titãs e começou a destruir todo mundo deliberadamente, né? Na ideia dos Eldianos. Para os Eldianos ela foi muito boa, porque ela construiu muita coisa, ela aumentou o império. Então assim, depois você vai falar um pouco sobre esse lance de verdade. Qual que é a verdade? Na verdade, os dois lados estão certos. Só que da visão de um Eldiano, tu ter um titã que constrói as coisas para ti, que melhora a tua vida, aquilo é legal. Agora, na visão de uma nação que é atacada por esse titã, que é segregada, que é destruída, morta, aí não é legal, né? Então, assim, é aquela questão de ter a visão diferente de acordo com quem tu é, tá? Mas peraí. Beleza, continuando. E aí, baseado nesses documentos antigos, que era uma língua antiga, o Grisha diz que consegue ler e ele consegue passar essas informações pro pessoal, né? E aí tem até uma parte que o cara pergunta pra ele, o amigo dele, tá, mas nossa, como é que tu consegue ler tão bem essa língua tão antiga, cara? E aí ele fala assim, cara, não consigo ler tão bem, não consigo ler tudo certinho, mas eu consigo entender o contexto. Ou seja, não era bem corretamente aquilo, era um pouco interpretativo dele também. Então ele usava isso como uma fonte manipulativa dentro dos restauracionistas também. Então é legal como tu vê assim que tu pegar uma informação, tu pode acabar distorcendo ela. Não que seja o caso dele ali no fim, pelo que se entende da história, é mais ou menos aquilo ali que aconteceu mesmo. Mas, tipo, tu entende que acontece muito isso hoje em dia com fake news e várias pessoas diferentes, de tu pegar uma informação, tu lê tu faz um estudo de alguma coisa, só que tu faz uma questão básica. Tipo, tu só pega o básico e tu complementa com argumentações próprias tuas que não tem baseado em nada. Então, assim, muita gente faz isso, difunde conhecimento hoje na internet, principalmente, sem comprovação. Tu pega uma informação e tu interpreta ali de acordo com o que tu acha e pronto, toca ali e difunde. E muita gente famosa que tem
que tem um poder de influenciar mesmo as pessoas com esse tipo de coisa. Então é uma coisa bem complicada e que mostra bastante no anime o quanto pode ser perigoso. E acontece o lance da Dinah Fritz, ou Dina Fritz, que é uma descendente da família real, que ela surge com novas informações sobre os titãs, ela quer ajudar os restauracionistas e tudo mais. E eles decidem então que eles querem pegar o poder do titã fundador que está escondido na Ilha Parades junto com o antigo rei, né? E aí conta aqui também uma parte legal que diz que na Ilha Parades tem um grande depósito de combustíveis fósseis, tá? Então isso é uma coisa que vai atrair o interesse das nações no futuro, porque além de que tem a questão do Titã poderoso lá dentro, a ilha é cheia de combustível fóssil, é né, muito rica em combustível fóssil e eles vão precisar desses combustíveis para poder avançar, né? E isso é uma coisa bem legal também, porque explica realmente, pô, essa disputa de território que acontece, ela tem muito a ver com recursos naturais também.